Pessoal, boa noite. Trazendo aqui mais uma aula sobre os verbos, a parte 3, né, como ficou combinado. E a aula de hoje é referente ao dia 27/5/2020, tá certo? Fiz aqui um resumo, resumi o máximo possível. Também vou fazer de tudo para o vídeo não ficar muito longo. E é importante que vocês assistam com bastante atenção para responder a atividade. Verbais. Conjugação perifrástica são as... momentinho aqui. São as conjugações verbais constituídas de verbos auxiliares mais gerúndio e infinitivo. Ou seja, a gente vai ver locuções verbais em que em que a construção verbal é formada por verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio. São um conjunto de verbos que numa frase desempenham um papel equivalente ao de um verbo único, ou seja, as locuções verbais, elas podem, uma versão composta de um verbo, mas elas podem ser substituídas por sua fórmula simples. Então, com base nisso, eu vou logo apresentar bem aqui esse primeiro exemplo para vocês. Estou lendo o jornal. Então, aqui estou lendo é uma locução verbal. Vocês podem ver que aqui essa estrutura contém dois verbos. Estou do verbo estar e lendo do verbo ler. Então, aqui é uma frase, uma estrutura frasal. E essa locução verbal foi substituída pelo verbo aqui na sua fórmula simples. Então, leio o jornal. Então, basicamente, eu estou dizendo a mesma coisa. Apenas a estrutura do verbo que se torna diferente, tá certo? Mas o sentido da frase é o mesmo. E vocês podem observar, ó, a gente vai ver o que compõe uma locução verbal. A locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal. E quando a gente transforma essa locução verbal na sua fórmula simples, quem é que permanece é o verbo principal. Por isso que se chama verbo principal. Porque transformado na sua forma simples, ele vai permanecer, o auxiliar vai desaparecer e o principal é apenas o que vai prevalecer. Continuando aqui, ó, nessas locuções, o último verbo, chamado de principal, surge sempre numa de suas formas nominais, que é o que nós já falamos aqui, que pode ser gerúndio ou infinitivo. As flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Retomando bem aqui de novo esse exemplo. Primeiro verbo auxiliar, já botei aqui embaixo, ó, o segundo é o verbo principal. E no caso aqui, esse verbo principal aqui está em que forma nominal? Está no gerúndio. Olha a terminaçãozinha aqui, característico do gerúndio, que é NDO. Tá certo? Então, pessoal, o verbo principal, terminação de gerúndio. E o verbo auxiliar é ele que vem sofrendo aqui todas as flexões. Essas flexões aqui, ó, de tempo, modo, número e pessoa. Como assim? Quando eu menciono aqui o verbo estar, quando eu digo estou, então é possível identificar o tempo. Estou lendo o jornal. Então, estou está no presente. Modo indicativo, número singular, pessoa, primeira pessoa. Então, todas essas flexões aqui eu identifico no primeiro verbo, que é o verbo auxiliar. O segundo, embora ele seja o principal, mas ele vem mesmo só com a terminação de infinitivo ou de gerúndio. Aqui, ó, Marta veio correndo, o noivo acabara de chegar. A mesma coisa, viu? Verbo auxiliar mais principal, terminação de gerúndio. Verbo auxiliar mais principal, terminação de infinitivo, a terminaçãozinha R, característica do infinitivo. E aí, pessoal, eu vou identificar bem aqui essas flexões, bem aqui, ó, né, nesse verbo acabara, do verbo acabar, acabara. Qual é o tempo? Pretérito mais que perfeito, modo indicativo, número singular, pessoa, terceira pessoa.
Tá vendo? Então, eu identifico todas essas flexões aqui do verbo auxiliar. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. A mesma coisa, ó, verbo, locução verbal, dois verbos, que ele pode ser substituído por uma fórmula simples. Então, o verbo auxiliar sofre todas as flexões, mais o verbo, o segundo verbo, que é o verbo principal, que no caso aqui ele tem a terminação de infinitivo, tá certo? Os principais verbos auxiliares são esses aqui, ó. Ser, estar, ter, haver e ir. Aqui são os principais. Porém, pode aparecer outros verbos desempenhando função de auxiliares, como por exemplo esses aqui, ó. Eu vou mencionar aqui algumas locuções verbais onde esses verbos aqui possam estar incluídos. Por exemplo, pode haver, devem estar, querem pedir, começou a reclamar, deixou de participar, voltou a questionar, continuar a insistir. Tá vendo aí? Então, esses verbos aqui, eles podem aparecer desempenhando o papel de verbos auxiliares. Tipos de verbos. Pessoal, nós vamos ver. Eu segui aqui o livro de vocês. Esqueci de falar para vocês sempre acompanhar esse conteúdo pelo livro que tá que começa a partir da página 202. Tá certo? Então, vamos acompanhar esse conteúdo pelo livro para melhorar a aprendizagem de vocês. Tá certo? Eu resumi aqui o máximo possível, mas eu segui a sequência lá do livro de vocês. Então, lá tem 4 tipos de verbos e eu segui só essa sequência que estava lá. Os verbos regulares, irregulares, anômalos e defectivos. Então, eu segui essa mesma sequência do livro de vocês. Pessoal, o que é um verbo regular? Vamos entender. Bom, um verbo, ele possui 2 partes, que é o radical e as desinências. Que no caso aqui, eu tomei como exemplo o verbo cantar, correr e dividir. Essa parte de preto é o radical. O que eu deixei em vermelho são as desinências. E como é que eu sei separar uma parte da outra? Bom, é só você imaginar o verbo no infinitivo. Qual é a terminaçãozinha de infinitivo? Terminaçãozinha R, né? Então, você imagina bem aqui o verbo cantar. Eu tiro o R e a vogal temática que é o ar. Pronto, eu tiro o ar. O que sobra é radical. Correr. Como ele é da segunda conjugação, eu tiro R, o que sobra é radical. Dividir, como ele é da terceira conjugação, eu tiro o ir, o que sobra é radical. Entendeu aí? Então, aqui é o radical do verbo cantar, correr e dividir. Radical, pessoal, é a raiz do verbo, é onde tem a significação básica do verbo, é a parte fixa. Para um verbo regular, essa é a parte fixa, ou seja, a parte que não vai mudar. Você sabe que verbos é a classe de palavra que mais sofre flexões. Então, você pode conjugar ele no tempo que você quiser, na pessoa que você quiser, no modo que você quiser, que ele vai seguir esse mesmo radical. Isto é, se ele for um verbo regular, tá certo? Esses 3 aqui que eu coloquei são regulares porque você pode fazer todas essas modificações, ele vai permanecer com esse mesmo radical aqui. Então, isso é característica de um verbo regular. E as desinências, pessoal, existem as desinências padrões. Padrões para presente, pretérito, futuro, para o indicativo, subjuntivo, imperativo. Existem as desinências padrões. Tá certo? Você pode só pegar qualquer verbo e anexar essas desinências e pronto, você consegue conjugar um verbo no tempo que você quiser. Então, no livro de vocês tem toda essa esquematização. Olha, eu coloquei aqui esse verbo, essas desinências que eu coloquei aqui são todas do presente, tá certo? Todas do presente. Essa primeira coluna aqui é para verbo de primeira conjugação, ó. Cantar é da primeira conjugação.
Essa segunda coluna é para verbo de segunda conjugação e essa terceira para verbo de terceira conjugação. Todos do presente, viu? Eu esqueci de colocar aqui em cima, pessoal, mas não esqueçam. Então, essas desinências aqui são para a conjugação de verbos do presente, sendo que a primeira coluna é para a primeira conjugação, a segunda para a segunda e a terceira para a terceira, entendeu? Então, se o verbo é regular, você consegue conjugar qualquer verbo com essa terminação aqui. Por exemplo, eu vou mencionar aqui o verbo trabalhar. Como eu sei que ele é um verbo regular, eu vou conseguir conjugar ele, eu vou conseguir anexar o radical do verbo trabalhar a essas desinências aqui e pronto, o verbo vai ficar conjugado no presente. Quando eu digo eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Por exemplo, o verbo vender. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. O verbo é partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Então, como são verbos regulares, eu vou pegar esse mesmo esquema aqui e vai dar certo eu conjugar todo e qualquer verbo, desde que ele seja regular, tá certo, pessoal? Então, para você verificar se o verbo é regular, você tem que observar se ele ficou, se ele mantém o radical dele em todas as conjugações, e se ele vai seguir as desinências padrões, tá certo? Agora, como é que eu sei que ele é um verbo irregular? Olha, eu trouxe aqui esses exemplos de verbos irregulares. Todos esses aqui são irregulares. Saber, fazer, querer, medir, dizer, trazer, pedir, caber, nascer e fechar. Então, todos eles são irregulares. Mas eu vou tomar como exemplo só esses três aqui que eu destaquei, tá certo? Eu vou trabalhar com o verbo trazer, dizer e fazer. Pessoal, olha, é o que eu falei para vocês. Ó, o verbo fazer, o radical dele vai ser sempre FAZ, porque eu tiro o ER, o que sobra é o radical. Dizer, o radical dele vai ser sempre DIZ, porque eu tiro o ER, o que sobra é radical. Trazer vai ser sempre TRAZ, e que eu tiro o ER, o que sobra é o radical. E assim por diante. Pedir vai ser PED, porque eu tiro IR, o que sobra é o radical, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, também eu esqueci de colocar aqui em cima dessas colunas um detalhe interessante. Para você verificar se um verbo é irregular, você vai fazer o teste em 3 tempos verbais do indicativo. Então, você vai fazer um teste no presente, do pretérito perfeito ou no futuro do presente. Então, essa coluna aqui, essas desinências aqui são desinências do presente do indicativo. Essas desinências aqui são para o pretérito perfeito do indicativo. E esse daqui é do pretérito, do futuro do presente do indicativo, tá certo? Então, ó, recapitulando aqui, para que eu possa verificar se um verbo é irregular, eu vou fazer o teste nesses 3 tempos verbais. Se por acaso eles apresentar uma irregularidade em um desses tempos, é porque de fato ele é irregular. Tá certo? Irregular. Você achou a irregularidade. O que é irregularidade? É quando você vê que o verbo não vai seguir os 2 aspectos que eu falei. Ou ele não vai seguir manter o mesmo radical, ou então ele não vai seguir as desinências padrões daquele tempo verbal. Então, olha, eu disse para vocês que isso aqui é do presente. Então, ó, trago. Que eu trago. Você já observou que aqui, ó, já fugiu. Olha, por isso, esses que eu sublinhei de preto, é porque fugiu o radical, fugiu do seu radical convencional, tá certo? Então, se você encontrou uma pequena irregularidade, por menor que seja, ou no radical ou nas desinências, pronto. Você já está certa de que aquele verbo é irregular, tá certo? Ele tem que apresentar mudanças ou numa coisa ou em outra. Se ele apresentar mudança só no radical, mas não apresentou
nas desinências, mas já é irregularidade. Você já pode caracterizá-lo como irregular. Tá certo? Então, aqui, ó, trago, ó, já fugiu aqui, ó, que aqui é T-R-A-Z, e aqui já tem T-R-A-G. Pronto, você já matou a charada aqui, que esse verbo é, de fato, irregular. Vamos aqui para o verbo dizer. Isso daqui é terminação de pretérito perfeito do indicativo. A primeira pessoa do pretérito perfeito, a terminaçãozinha regular é um I, e aqui já mudou para E. E o radical, eu sublinhei aqui tudo, pessoal, porque ele fugiu, ele fugiu do radical dele em todas as pessoas aqui, ó, porque o radical normal é o que, ó, DIZ, e aqui é DI 2S. Então, aqui já tem uma grande irregularidade em evidência. Então, não precisa nem a gente olhar para as desinências. Então, esse que eu deixei aqui de vermelho são as desinências que ele manteve, as desinências padrão que ele manteve. Essas outras aqui que não tem nada é porque ele fugiu das desinências padrões. Aqui, pessoal, ó, no futuro do presente, ele fugiu em todas. Ó, primeiramente, fugiu aqui no radical, ó, porque o radical é FAZ e aqui tem FAR. Então, o radical está todo diferente. E então, apresentou irregularidade em todo o radical. E nas desinências, em todas as desinências praticamente, ele só manteve a desinência convencional aqui, só na primeira pessoa do plural. As demais todas manteve irregularidade. Então, pessoal, olha, recapitulando aqui, para saber se um verbo é irregular, você faz um teste do presente, pretérito perfeito e futuro do presente. Para ele ser irregular, ele precisa fugir, ele precisa fugir do seu radical normal, tá entendendo? E também não manter as desinências padrões. Então, são esses dois aspectos que você deve analisar. Às vezes, pessoal, você não encontra irregularidade nem aqui no presente, nem aqui no pretérito perfeito, vai encontrar bem aqui, lá no futuro do presente, mas é irregular. Outros verbos você já encontra uma irregularidade aqui de cara. Você já encontra aqui uma irregularidade de cara no presente. Por exemplo, o verbo pedir. Eu vou continuar o verbo pedir no presente. Eu digo assim, eu peço só. Ó, você já detectou a irregularidade. Pronto. Vamos avançar. Os anômalos. Ó, são verbos irregulares cuja conjugação apresenta diferentes radicais primários. Apresentando assim uma irregularidade intensa. Minha gente, ó, anômalos, vocês associem a palavra anormalidade. Ó, porque verbos anômalos são também verbos irregulares, só que ele apresenta uma irregularidade anormal. O que é isso? Além do normal. Tá entendendo? Como eu falei antes, o verbo irregular, muitas vezes, ela apresenta uma irregularidade em uma única pessoa, em apenas um tempo verbal. E o verbo anômalo, ele apresenta mudanças profundas. Por isso que o nome é anômalo, porque é relativo ao nome anormal. Eu peguei como exemplo, pessoal, os dois, aqui tem 4 verbos anômalos. Mas os que apresentam maior mudança são esses dois aqui, ó, ser e ir. No caso aqui, eu tomei como exemplo o verbo ser. Veja a diferença do verbo ser aqui no presente, no pretérito perfeito e pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. E o pretérito perfeito. Você pode ver bem aqui. Não, se a gente for para o verbo ser em todos os tempos... Em todos os tempos do indicativo, do subjuntivo, você vai ver que a mudança é radical, viu? Daí o nome, a justificativa do nome anômalo, porque apresenta mudanças profundas, tá certo? Então, ó, veja como é super diferente. Presente eu sou, passado eu era, pretérito perfeito eu fui, muito diferente. Muda tudo, foge das desinências, padrões, o radical está em constante mudança e assim por diante. Então, voltando aqui,
Verbos anômalos são também verbos irregulares, mas a irregularidade dele é além. Porque se fosse uma irregularidadezinha pouca, pequena, então ele era apenas um verbo irregular. Ele estava dentro do grupo dos verbos irregulares. Mas ele está dentro do grupo dos verbos anômalos porque as mudanças são profundas. Pessoal, e o que são verbos defectivos? 4, né? Nós vimos 4 tipos de verbo, agora o quarto. O que são verbos defectivos? São verbos cuja conjugação é incompleta. Ou seja, não apresenta todas as formas verbais, porque o verbo não é conjugado em todos os tempos, modos ou pessoas. Por exemplo, olha aqui, eu coloquei aqui alguns verbos. O verbo falir, demolir, doer, colorir, adequar, enfim. Esses verbos, quando você vai partir para as conjugações, ele não apresenta todas as conjugações. Por exemplo, o verbo abolir. Ele não é conjugado na primeira pessoa. Não existe abolo, eu abolo. Não existe essa conjugação na primeira pessoa. Então, aqui é como se fosse um defeito de fábrica, viu? Então, aqui, esse espaço da primeira pessoa, você vai encontrar em qualquer tabela de conjugação verbal assim em branco. O verbo doer, olha só é conjugado na terceira do singular e na terceira do plural. Não existe ele na primeira do singular, nem na segunda, nem na primeira e nem na segunda do plural. Não existe. O verbo colorir, você não existe ele na primeira pessoa, eu coloro. Não existe, né? Então, já está dizendo, defectivo, você vai associar a palavra defeito àquele verbo que não apresenta todas as conjugações em todas as pessoas, em todos os tempos, ou até mesmo em todos os modos. Pessoal, agora nós vamos para as vozes do verbo, né? As vozes verbais. Bom, quando a gente observa a questão do verbo, é justamente para a gente entender qual é a situação do sujeito. O sujeito é agente ou o sujeito é paciente? Então, quem vai indicar a situação do sujeito é o verbo, viu? Quando eu digo assim, ó, ele fez o trabalho, qual é a voz desse verbo? A voz dele é ativa porque ele indica que o sujeito é quem agiu. Quem foi que agiu? Quem foi que fez alguma coisa? Foi ele, tá certo? Então, ó, ativa quando o sujeito é o agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo, certo? Então, vozes verbais é para você dizer se o verbo está na voz ativa ou se está na voz passiva. Ativa é quando o sujeito age, passiva é quando o sujeito só. Aquela mesma frase anterior, é possível transformá-la em sujeito paciente. Por quê? Quando eu digo que ele fez o trabalho, então ele agiu. Agora, quando eu digo o trabalho foi feito por ele, agora o trabalho não agiu, o trabalho sofreu ação, tá certo? Sofreu a ação de ser feito por alguém. Então, qual é a voz desse verbo aqui? É voz passiva, porque ele indica que o sujeito sofreu a ação. E voz reflexiva, pessoal, a gente viu isso lá nos pronomes. Vocês lembram quando eu falei de pronome reflexivo, pronome recíproco? Então, reflexivo é quando o sujeito pratica uma ação contra ele mesmo, ou seja, ele pratica a ação e ele mesmo recebe a ação. Então, o menino feriu-se. Então, qual é a voz do verbo ferir? Voz reflexiva, porque indica que o menino feriu a quem? A ele mesmo. Pessoal, olha, nós só vamos finalizar bem aqui falando da estrutura da voz passiva. Nós temos dois tipos de voz passiva. Nós temos a passiva analítica e a passiva sintética. A estrutura da voz passiva é essa aqui, ó. Primeiro vem o sujeito paciente, mais uma locução verbal e depois o agente da passiva. Que locução verbal é essa? Ó, é o que nós acabamos de ver. Locução verbal, olha. Aqui nós temos uma locução verbal. Dois verbos. Foi do verbo ser e feito do verbo fazer. Tá certo? Então, aqui, ó, o primeiro é o verbo auxiliar e depois é o verbo principal. Aqui, ó, verbo auxiliar. Aqui são alguns verbos que podem funcionar como que são auxiliares. Depois vem o verbo principal e depois o agente da passiva. O agente da passiva é quem pratica a ação. E o agente da passiva, pessoal, sempre vem aqui antecedido por uma preposiçãozinha. A preposição por, a preposição contraída com o artigo o que fica pelos, por exemplo, pelos professores.
a reunião foi... a aula foi ministrada pelo professor. Então, pelo professor é o agente da passiva, e você pode observar que anteriormente vem a preposição per contraída com o artigo o, que fica pelo. Tá certo? Então, olha, a voz passiva analítica é essa, que vem a locução verbal, tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó, o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Olha, aqui a estrutura. Vamos identificar essa estrutura aqui nessa frase, ó. Sujeito, café da manhã. Locução verbal, foi tomada. Agente da passiva por Bia. A casa toda foi aspirada por nós. Sujeito, a casa toda. Locução verbal, foi aspirada. Agente da passiva, por nós. O trabalho foi feito por mim. Sujeito, o trabalho. Locução verbal, foi feito. Agente da passiva, por mim. Observa a presença da preposição por aqui, ó, tá certo? Eu acabei de dizer que o agente da passiva vem antecedido pela preposição. E a passiva sintética, pessoal, ela tem essa seguinte estrutura, ó. Passiva sintética, também chamada de passiva pronominal, porque ela vem na sua estrutura vem inserido o pronome se. Olha aqui a estrutura. Verbo conjugado na terceira pessoa. Aqui é a estrutura da passiva sintética. Verbo conjugado na terceira pessoa, mais pronome passivador se, mas o sujeito. Tomou-se café da manhã logo cedo. Verbo na terceira pessoa, pronome se, o café da manhã, mais o sujeito paciente. Ou seja, o café da manhã é o sujeito que sofreu a ação de ser tomado. Aspirou-se a casa toda aqui. Verbo na terceira pessoa, pronome se e sujeito paciente, a casa toda. Ou seja, a casa não praticou a ação, a casa sofreu a ação de ser aspirada. E o trabalho, já se fez o trabalho. Então, aqui nós temos sujeito, aliás, sujeito não, nós temos aqui o verbo e aqui o sujeito paciente. Então, o trabalho é quem sofreu a ação de ser feito, tá certo? Então, pessoal, foi um resumozinho muito breve, porque o livro ele é mais detalhado e tudo. Aí, se a gente for aos detalhes, aí o vídeo fica muito estendido. Então, a gente está procurando ser o mais resumido possível. E eu espero que vocês tenham compreendido e respondam a atividade com paciência e bons estudos para todos, tá certo? E até a próxima.